Bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. Nesse episódio, estamos com o Robert Binder, um dos precursores do mercado de Venture Capital no Brasil, que vai contar para a gente sobre o desenvolvimento dessa indústria e outros causos, né, Binder? É um grande prazer ter você conosco para esse bate-papo no canal. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado você, André. A gente é meio que pioneiro nessa coisa, então estamos juntos há muito tempo, né? E então é um enorme prazer estar aqui no canal da inovação, tá? Legal. Binder, vamos falar um pouquinho, né? Você é um gestor bastante experiente. Pode contar para a gente sobre os fundos que você tem sobre gestão, os seus resultados e alguns casos de sucesso? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá. Então, deixa eu começar aqui pelo Criatec, né? Então, em 2007 nós conseguimos ganhar uma concorrência que o BNDES lançou para criar um fundo voltado à inovação. E nós começamos com um fundo de 80 milhões e logo depois nós captamos mais 20 milhões, então ficou com esse fundo de 100 milhões, que era o maior fundo de venture capital na América Latina na ocasião. Então, contratos, procedimentos, governança, tudo nós tivemos um papel importante nessa criação dessa atividade no Brasil, né? E o Criatec fez 36 investimentos, né? Nós estamos agora no 16º e último ano do Criatec, é, e nós já fizemos atualmente 34 saídas, tá? Então, temos duas empresas ainda no portfólio e temos muitos casos de sucesso que eu vou citar logo em seguida, tá? Em primeiro lugar, nós fizemos uma saída no Criatec 2 anos após a criação do fundo. É uma empresa que investiu num sistema para colocar digitalmente em nuvem a questão do seguro de automóveis, de veículos, né? E aí ele colocou tudo em nuvem, né? Eliminou toda aquela papelada e quem já fez um seguro sabe que são muitos e muitos papéis, né? Que têm que ser mudados completamente conforme as condições de mercado existentes, né? Então esse sistema ele eliminou todo esse problema, né? Tava tudo ao dispor, o cara baixava, assinava e estava tudo atualizado em relação à seguradora, né? Aí ele conseguiu vender isso para aplicação em motocicletas. Então, as motocicletas estavam começando a serem muito usadas no Brasil, né? Então, a solução dele era muito boa para esse ramo que estava se iniciando, né? Aí aquilo bombou, ele chegou logo a um faturamento de 10 milhões e 2 anos depois uma grande empresa seguradora americana chamada Ibex se interessou em comprar uma seguradora e aí lá estava a Usix, né, que a gente acabamos conseguindo vender por 3 vezes o valor investido, né, no segundo ano do fundo, que deu uma taxa interna de retorno de 128%. Então, sucesso retumbante 2 anos após, né? Depois nós vendemos uma empresa chamada Imev, que trabalha com probióticos para uso animal, né? Então, veterinários, né, de Jaboticabal, do interior de São Paulo, que criaram uma solução veterinária para alimentar o gado. Então, usando esse probiótico que eles desenvolveram, ele conseguiu desenvolver literalmente uma redução da flatulência do gado, né? Ele conseguiu reduzir 30% dessa flatulência. Essa flatulência produz gás metano, né? Que é um dos maiores poluentes que a gente tem. Certo? Então, nós recebemos uma proposta de uma empresa internacional, né, irlandesa chamada Bimeda,
E aí os empreendedores resolveram comprar com base na proposta que a Bimeda fez, porque eles achavam que tinha um multiplicador maior, né? Para nós, como fundo, era muito bom naquele momento, então a gente vendeu por 5,6 o valor investido. A gente tem a RPH, a Radiofármacos, né, que desenvolveu uma solução de marcadores nucleares, né? Então, ele foi a primeira empresa privada no Brasil a trabalhar com um produto nuclear, né? Então, ele começou a vender para a área médica esses marcadores. Então, você tem um tumor, ele injeta o marcador e ele vai achar o tumor e para lá e a pessoa sabe como tratar aquilo, né? E aí ele começou a vender no mercado de varejo, né? E aí ele descobriu que aquilo não ia dar certo nunca, né? Porque aquilo tem uma vida útil pequena, então você precisa. Aí ele foi para farmácias, grandes farmácias nucleares nos grandes hospitais. Aí com isso ele conseguiu um sucesso enorme. Aí uma empresa, um fundo atuando na área médica, comprou esse investimento por 5,4 vezes o valor que a gente investiu. Depois a gente teve uma empresa que também em nanotecnologia, que desenvolveu linhas de produtos em cosméticos, em saúde humana, em tecidos, chamado nanovetores, né? E a nanovetores, ela começou a trabalhar essas várias verticais, né? Eles conseguiram criar um tecido que absorve suor, né? Então eles tiveram um sucesso bom naquele produto, mas aí eles começaram a desenvolver essa área de cosméticos com as novas tecnologias e começaram a produzir produtos realmente diferenciados, né? Então, coisas para tratar rugas, né? E outras coisas, né? Que normalmente as mulheres têm grande interesse, né? E aí, uma grande multinacional suíça, chamada Givaudan, comprou a nossa participação por 15 vezes o valor que nós investimos. Sempre quando a gente investe, a gente procura pensar em ganhar no mínimo 5 vezes o valor investido. Tá? Então, esse é meio que um referencial para nós. Se não tiver condição de multiplicar o capital em 6, a gente rejeita a proposta, né? E aí Perfeito. tem o mais famoso caso de todos, que é a Magnamed, né? Então, a Magnamed ainda não foi vendida, né? Ela está no portfólio ainda e nós estamos em negociação, né, da venda da Magnamed, da nossa participação na Magnamed. Essa empresa, ela era uma empresa de bancada no Cietec, da USP, né? E eles tinham um pequeno produto que mensurava a qualidade dos aparelhos ventiladores respiratórios, né? E aí eles queriam pegar aquilo e, com tecnologia, desenvolver uma família de ventiladores pulmonares, né? Então, faturamento zero, né? E aí começaram timidamente em 2009, a gente investiu em 2008. Em 2009, eles começaram a vender um produto chamado Ventmeter, né? Que é esse que mede a eficiência dos ventiladores pulmonares, né? Em hospitais e clínicas, etc. Aí eles foram criando essa família, né? Então, criaram um ventilador de transporte muito bom, muito interessante, porque ele pode ser usado em ambulância, navio, avião, né? Para tratar crises respiratórias, né? Então, hoje você vê equipamentos de solução de problemas cardíacos, né? Mas tem poucos lugares que têm solução para problemas de ventilação pulmonar, né? Então, o Oximag é um produto excepcional nesse sentido, vende muito bem, né? E, e foi, inclusive, vendido internacionalmente, né? E aí eles criaram depois também uma coisa chamada Baby Mag, né? Que é ventilação em incubadoras, efetivamente, e criaram depois um produto chamado Fleximag, que é um ventilador que ele tem um carrinho, né?
e ele vai para onde você quiser. Então, você socorre um paciente com problema de ventilação aguda e coloca ele no ventilador, aí você leva ele para o hospital já ventilado. Quando ele chega no hospital, aquele aparelho ele se comunica com todo o sistema hospitalar de controle nessa área, tá? E aí ele me diz, então você não tem que intubar uma pessoa, desentubar e intubar de novo, que era um gravíssimo problema, né? Então, esse incubador passou a ser usado e aí começou a ser vendido. E aí teve uma situação dramática que, quando começou a Covid, né, todo mundo queria comprar ventiladores, e no Brasil nós tínhamos uma solução que a Magnamed tinha produzido. Então, essa empresa faturava, em 2020, cerca de 40 milhões de reais, né? Então, ela saiu do zero para 40 milhões de reais. Já é um feito grande, porque nesse momento ele já estava exportando para 40 países diferentes, né? E aí o governo federal brasileiro então fez um pedido de 7 mil ventiladores. Então, eles produziam 150, tinha que produzir 7 mil, e o governo queria que isso fosse entregue em 4 meses. Aí saiu uma situação absolutamente heróica, né, de todo mundo, e aí essa empresa atingiu um faturamento de 342 milhões. Então, você tem 0 a 342 milhões. Então, isso mostra que essa atividade pode dar excelentes resultados, né? E aí, enfim, a história vai por aí. A gente acha que a gente vai vender a Magnamed por 40 vezes o valor investido.